Fala pessoal, boa noite. Esperando aqui o Vitor Cepilo entrar na live, depois a gente começa. Só aguardando um pouquinho aqui o Vitor Cepilo entrar, antes de a gente começar a nossa live. Bom, enquanto o Vitor tenta entrar, vou começando aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre proteção da inflação, né? Formas de proteger o nosso patrimônio, o nosso poder de compra dos efeitos da inflação e também pensando num planejamento de longo prazo, né? De proteção de patrimônio no longo prazo. Deixa eu só tentar novamente adicionar o Vitor aqui. Ele tentando entrar. Enquanto ele resolve ali. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adão. Eu te ensino a investir aqui nos melhores ativos, pensando nesse longo prazo, né? Pensando em planejamento de proteção patrimonial, pensando em como superar a inflação no longo prazo. E aí nessa live a gente vai falar justamente sobre isso. Vamos falar sobre essa proteção dos efeitos da inflação. Mesmo que você seja aquele investidor que está acostumado a investir na poupança, que não tem muita familiaridade com o mercado financeiro, esse vídeo também é para você. Eu já adianto que a intenção desse vídeo não é falar sobre causas da inflação, né? Não é para falar sobre política monetária, por exemplo, que é um debate que vem acontecendo bastante nos últimos meses aí, com relação ao nível da taxa de juros e o controle que essa taxa de juros cria sobre a inflação, né? Então, existe esse debate, né? Se a taxa de juros está no ponto ideal, isso é a visão do Roberto Campos Neto, da equipe do Banco Central, e tem a ala do governo que diz que deveria estar um pouco mais baixa para incentivar a economia. Então, a nossa intenção não é entrar nesse debate. Nossa intenção é pensar em como utilizar produtos do mercado financeiro para proteger o seu patrimônio ao longo do tempo. E aí nos últimos vídeos que eu disponibilizei, nas últimas lives, eu falei primeiro sobre a taxa Selic impactando os nossos investimentos, né, impactando em como montar estratégia que se beneficie em qualquer cenário da taxa Selic. E aí expliquei o quanto é imprevisível a taxa Selic e que não costuma ser uma estratégia bem sucedida quando tu monta um direcional para a tua carteira, quando tu espera uma alta na taxa de juros, tu posiciona toda a tua carteira para aquela alta, ou da mesma forma, quando tu espera uma baixa, uma queda na taxa Selic, tu monta a tua carteira para esse direcional. Falei sobre essa dificuldade, né, essa imprevisibilidade, diversos fatores que acabam afetando a taxa Selic. E aí no último vídeo eu falei um pouco sobre a inflação no planejamento financeiro. O quanto o investidor precisa entender os efeitos da inflação em qualquer investimento que ele tem, em qualquer patrimônio que ele tenha. E se ele não se proteger desses efeitos, a consequência é que ele vai perder poder de compra, o patrimônio dele vai se desvalorizar ao longo do tempo. E um exemplo bastante claro desse ponto é que a inflação acumulada desde 2000 é uma inflação que é cerca de 400%. Né? Então, de 2000 até 2022, ela acumulou esse percentual, 400%. Ou seja, se você tivesse, por exemplo, um imóvel lá em 2000 que valesse, sei lá, 100 mil reais, esse imóvel ele teria que estar valendo hoje 500 mil reais só para você
manter o poder de compra, né? Anular o efeito da inflação ao longo desse período. Porque 400% de 100 mil vai dar 400 mil, mais os 100 mil inicial, ele dá 500 mil reais. Então, 100 mil reais lá em 2000 é equivalente a 500 mil reais hoje. E aí é interessante até pensar no próprio exemplo que eu utilizei, né? O imóvel. Então, esse imóvel, eu vou falar um pouco mais sobre esse produto de investimento especificamente, que são os imóveis. Mas, nesse caso, essa valorização desse imóvel de 100 mil para 500 mil reais foi zero. Foi uma valorização puramente nominal, não teve uma valorização real. E aí, se o investidor não pensa nisso, ele não faz nem sentido ele poupar, né? Porque antes de tu pensar em investir, acho que é interessante a gente fazer essa análise, né, de por que se poupa. Por que tu está economizando uma parte da tua renda deixando de consumir hoje para consumir no futuro? Eu acho que tem praticamente duas respostas para essa pergunta, né? Essa é uma visão que eu tenho. Uma é, se tu deseja, com esse mesmo capital que tu tem hoje, tu conseguir acessar uma cesta de bens maior no futuro. Então, esse é um argumento puramente racional, né? Então, tu tem um determinado valor hoje que compra uma cesta de bens, e aí quando tu poupa esse recurso, tu não consome ele, e tu consegue acessar um recurso, uma cesta de bem maior no futuro, faz sentido tu poupar. E uma outra lógica para te poupar é quando tu deseja acessar ali um determinado bem que tu não tem condições de acessar hoje, né? Então, tu acumula ao longo de um período até tu conseguir juntar o capital necessário. Só que a inflação, ela é um desestímulo à poupança, né? Porque à medida que esse capital que eu tenho hoje vai conseguir acessar uma cesta de bens menor no futuro, não faz sentido sequer eu poupar. Então a inflação tem esse efeito bastante negativo no consumo das pessoas. Ela estimula muito o consumo no curto prazo e desestimula o investimento. A poupança, na verdade, né? E aí o investimento ele surge como, digamos, como uma solução para essa questão, né? Só que uma solução se esse investimento que tu fizer tiver o potencial de superar a inflação. Porque se não superar, mais uma vez, não faz sentido sequer tu poupar. Então, esse é um ponto que é bem interessante de ser pensado antes da gente entrar sobre estratégias de proteção com relação à inflação, né? Mas aí a pergunta provavelmente deve ser a pergunta bem básica, né, mas que é extremamente difícil de ser respondida, como, né? Como fazer isso, né? Como montar uma estratégia, escolher produtos de investimento que sejam capazes de te proteger ao longo do tempo. Então, antes, eu acho que é interessante a gente pensar sobre produtos que não fazem muito sentido, né? Antes de pensar em estratégia. Como eu falei, a poupança, melhor, a inflação, ela rendeu a inflação acumulada desde 2000 até 2022 é cerca de 400%. Então, voltando àquele exemplo, 100 mil reais precisariam estar valendo 500 mil reais hoje, né? Então, você teria que ter conseguido empatar com a inflação, ter transformado 100 mil reais em 2000 para 500 mil reais em 2022. Senão, tu perdeu o dinheiro ao longo desse período. A poupança, que é o primeiro produto, é um produto muito acessado pelos brasileiros, a poupança rendeu, nesse mesmo período, cerca de 250%. Ou seja, 100 mil aplicados se transformaram em 350 mil. Ou seja, em termos nominais, tu perdeu 150 mil reais nesse período, aplicando na poupança. Então, claramente, não é um investimento que te protege dos efeitos da inflação. Ela não consegue te proteger dos efeitos da inflação. A gente consegue ver isso, principalmente nos últimos anos, né, onde tivemos uma inflação um pouco mais alta e a poupança rendendo o que ela rende, né? E aí, esse é um detalhe importante, né? O rendimento da poupança, que é um produto que é considerado extremamente simples pela maioria dos investidores, mas é considerado simples porque é fácil de acessar. Porque até a forma com que a poupança te remunera é uma forma bem complexa, bastante complexa, né? Porque
A poupança ela rende 70% da taxa Selic até o momento em que a taxa Selic chega em 8,5%. A partir desse momento, ela rende no máximo 0,5% ao mês, mais uma taxinha, que é a taxa referencial, que é muito próxima de zero. Dá para simplificar dessa forma. Ela rende no máximo 0,5% ao mês. E isso, nos últimos anos, é muito inferior à inflação. Né? Então, mais uma vez, não faz sentido sequer economizar um recurso, economizar o meu capital, se é para aplicar em investimentos semelhantes à poupança, que rendam o que rende a poupança atualmente. Ela não tem esse poder de te proteger da inflação. Então, é melhor tu consumir o teu recurso do que tu deixar aplicado. Né? Então, a única lógica para te economizar e aplicar na poupança é se tu não tem qualquer conhecimento sobre outros produtos e tu deseja alcançar um capital para comprar alguma coisa, e aí o custo da inflação é menor do que o custo de um financiamento, o custo de um empréstimo. Esse é o único racional por trás. Mas, de qualquer forma, nesse último exemplo, tu perderia das duas formas. Né? Ou tu perde pela inflação ou pela taxa de juros do empréstimo. A solução é investir em alguma coisa que te proteja de verdade. Né? Então, esse é um ponto. A inflação é superior ao rendimento da poupança ao longo dos últimos anos. Desde 2000 foi o exemplo que eu usei aqui. Um outro produto que é muito utilizado, aí não chega a ser um produto do mercado financeiro, é imóveis. Né? Imóveis protegem a inflação. Ela consegue, normalmente ativos reais, conseguem te proteger dos efeitos da inflação. Acontece que imóveis têm alguns problemas. Né? Primeiro, é que normalmente as pessoas imobilizam uma parte muito grande do seu capital quando eles compram um imóvel. Né? Então, uma sugestão que eu dou, normalmente, é tu não imobilizar nunca, ou melhor, tu não aplicar no mesmo ativo mais do que 10% do teu patrimônio. Porque senão tu vai concentrar muito o risco naquele mesmo produto, naquele mesmo ativo. Que para imóveis não é diferente. No momento que tu expõe, aí tu pensa em imóveis como um investimento, né? Não como um imóvel para te morar, porque aí tem outras razões para te estar fazendo isso. Mas imóvel como um investimento. Aplicar mais do que 10% do teu patrimônio costuma ser um erro. Está concentrando muito naquele único mercado, né? No mercado imobiliário nesse caso. Então, é um problema, é concentração de risco no mesmo produto. E aí tem uma outra coisa, a lógica de investir em imóveis é diferente da lógica de mercado financeiro. Né? O mercado financeiro é uma forma de tu aplicar o teu recurso que vai ser totalmente passiva. Então, tu vai fazer análise no momento que tu contrata aquele produto, que tu investe naquele ativo, e depois é basicamente acompanhar. Tu não tem um trabalho mais ativo. Agora, imóveis é totalmente diferente. Né? Tu vai ter a dificuldade de lidar ali com o teu inquilino, provavelmente, tu vai ter que fazer uma reforma de tempos em tempos. Então, acaba sendo um trabalho muito mais ativo. Ou seja, é diferente de mercado financeiro. Mas imóvel é uma forma de proteção, não costuma ter uma rentabilidade muito boa, mas é uma forma de proteção. Qualquer ativo real normalmente performa bem em momentos aí de inflação muito alta. E aí a questão de tu manter ele imobilizado, né, que eu tinha falado inicialmente. Quando tu mantém ele imobilizado, isso prejudica muito o teu planejamento financeiro. Né? Porque tu não consegue pensar no futuro quando tu tem uma parte do teu capital, não consegue planejar detalhadamente o futuro, uma parte do teu capital que está totalmente imobilizada. E diferente do mercado financeiro, da maioria dos ativos do mercado financeiro, imóvel tu não consegue saber exatamente quanto ele está valendo em determinado momento. Então, muitas pessoas pensam que investir em imóveis é mais seguro porque não é volátil, assim como é o mercado financeiro, como são os ativos que são marcados a mercado. Mas é exatamente o contrário. Né? O mercado financeiro, ele te dá mais transparência, tu consegue saber exatamente quanto está valendo o ativo naquele momento. Quando tu pensa em imóveis, tu vai ficar, por exemplo, tu imagina que o teu imóvel vale 300 mil reais. E aí, em determinado momento, quando o mercado não está aquecido, tu não consegue vender ele a 300 mil reais. Aí o que o investidor normalmente faz? Espera por um tempo até o momento que ele chegue nesse valor de 300 mil reais. Acontece que, se tu oferecesse por um valor mais baixo, oferecesse por 200 mil, por exemplo, tu conseguiria vender ele por esses 200 mil. Ou seja, o valor real dele naquele momento onde o mercado está desaquecido é 200 mil reais.
E essa é a lógica do mercado financeiro, da maioria dos ativos do mercado financeiro. Oscilam, e isso tu consegue ver, tu consegue saber exatamente o quanto outras pessoas estão dispostas a pagar naquele momento do ativo que tu tem na tua carteira. Então o imóvel tem esse problema, né? Tu não tem essa liquidez, tu não consegue vender, tem momentos que tu nem sequer consegue vender. E então, para mim, é um dos principais problemas dessa questão de imóvel. Então, a gente falou até agora sobre dois produtos, né? Dois produtos principais, que são os principais utilizados pelos brasileiros. Poupança, que aí não faz o menor sentido, e a parte de imóveis, né? Que tem seus problemas. O problema dele não é a inflação, e sim outros problemas que eu falei. Problema de falta de liquidez, né? Que tu não consegue fazer um planejamento financeiro no momento que tu não tem qualquer tipo de liquidez. E o trabalho, né? O trabalho que eu expliquei. Bom, mas aí, normalmente quem tem um pouco mais de familiaridade com o mercado financeiro, imagina que o principal produto para proteger da inflação seja aqueles títulos híbridos, né? Então, quando paga IPCA mais alguma coisa. E aí vale para qualquer produto de renda fixa. Tem títulos públicos, tem CDBs, que é uma forma de tu emprestar o teu recurso para o banco também, assim como a poupança. E tem títulos de empresas, né? Tem debêntures também que pagam IPCA mais alguma coisa. Acontece que esse também não é. Esse é uma forma de proteger o teu patrimônio, só que tu não consegue proteger no curto prazo, mesmo com esse título. Mesmo com esse título que seja IPCA mais alguma coisa. Justamente por esse componente pré-fixado que tem. Então, normalmente tem uma taxa, né? Vamos pensar em título público. Títulos que são marcados a mercado são mais fáceis de... Marcado a mercado é quando oscila, tu vê oscilando diariamente, né? Os produtos bancários não são marcados a mercado. Então, quando tu vê a oscilação de um título público, que é híbrido, IPCA mais alguma coisa, tu percebe que eles oscilam muito e oscilam muito para baixo. E por que isso acontece? Mesmo no momento em que a inflação sobe. Isso acontece porque, à medida que a inflação sobe, e aí o investidor normalmente imagina que a rentabilidade desse título vai aumentar, o que acontece ao mesmo tempo? Os juros também sobem. E se o juros sobe, o preço do título cai. Né? Isso é a mesma lógica lá do título pré-fixado, que eu expliquei em um outro vídeo. Por quê? Porque digamos que um determinado produto de renda fixa vai te pagar R$100 no futuro. Né? O valor futuro dele é R$100. Aí eu vou simplificar um pouco o cálculo aqui, assim como eu fiz no outro vídeo. Se a taxa de juros no período desse título é 10%, o valor dele hoje é 90%. Seria um pouco mais, né? Porque é 10 em cima do valor presente, não do valor futuro. Mas vamos simplificar dessa forma. Então, se a taxa de juros de um título que vai te pagar 100 for 10, o valor dele hoje é 90. Mas se por alguma razão esse título passar a valer, ou melhor, se essa taxa de juros de 10 passar para 15, o que vai acontecer com o preço do teu título? Vai cair para 85. Então, tu teve uma desvalorização. E quando que essa taxa de juros aumenta? Quando a inflação aumenta. Então, a taxa de juros é o principal instrumento do Banco Central para combater a inflação, né? A taxa Selic. Então, quando tu aumenta a taxa Selic, tu aumenta a taxa de juros de todos os produtos, porque a taxa Selic é o mínimo que se paga dentro do mercado financeiro. Então, esse produto ele acaba oscilando também, acaba oscilando muito, né? Ele só é uma proteção para a inflação se tu ficar até o final. Se tu ficar até o final, ele vai te pagar aquilo que ele te prometeu. Acontece que até chegar até esse momento, até o momento que ele vai te pagar o que ele te prometeu, ele vai oscilar bastante, ele vai oscilar para baixo. E isso prejudica muito o teu planejamento financeiro, né? Isso te traz imprevisibilidade. E para qualquer planejamento financeiro isso é um grande problema. E aí um outro ponto com relação a esse produto ainda é o tempo, a duration do título, né? Duration é um outro conceito, né? Um conceito, a duração do título, é o tempo que ele demora para devolver o capital que tu emprestou, o dinheiro que tu aplicou. Só que quanto maior for esse período, maior é a oscilação do valor presente dele. Então, quando tu compra um título que é IPCA, um título público, IPCA para 2055, IPCA mais 6, 7%, que é o que está pagando hoje.
para 2055, o valor presente desse título ele oscila muito. Ele oscila muito em função dessa parte pré-fixada que ele tem. Então, por mais que a inflação seja alta, quando a inflação é alta, a taxa de juros é alta também. Ela sobe. E isso faz variar muito o preço do teu título. Ou seja, esse título é um título importante para te ter na carteira, mas não pode ser somente ele. Ele tem um efeito semelhante aos pré-fixados. A diferença é que ele tem uma parte pós e uma parte pré. E aí, nesse momento, a remuneração dele varia também, não tanto quanto um título pré-fixado, mas também varia. Então, a gente falou sobre 3 produtos, né? Os 2 primeiros, principalmente o primeiro, que é a poupança, que não faz o menor sentido. O segundo, que é imóvel, que é uma outra lógica, mas que tem uma proteção da inflação. E esse que pode ser utilizado, mas não pode ser utilizado somente ele. Uma única maneira de tu conseguir proteger da inflação no curto prazo, porque é extremamente difícil proteger no curto prazo, é se tu, por exemplo, comprasse título público e comprasse taxa de juros no mercado futuro, que é uma operação extremamente complexa, né? Aí sim tu estaria te beneficiando com alta na taxa de juros lá e te prejudicando com a queda na taxa de juros aqui, né? Então, tu teria o ganho da inflação. Mas é uma estratégia altamente complexa, né, que não vale nem em termos de quantidade de recursos que tu precisa para montar essa estratégia, um investidor fazer algo nesse sentido. O que tu precisa fazer, então, é montar uma carteira que se beneficie de qualquer cenário, que se beneficie tanto com uma alta, e aí sempre fazendo essa relação, né? Aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, cai a inflação, cai a taxa de juros. É montar uma carteira que se beneficie em qualquer cenário, tanto na alta taxa de juros quanto na queda da taxa de juros. E é extremamente imprevisível tu saber o que vai acontecer com a taxa de juros e com a inflação, porque tem muitos fatores que causam inflação e, consequentemente, mexem na taxa de juros. Né? E aí, também falei sobre isso no último vídeo. Né? Só nos últimos anos nós tivemos o impeachment, nós tivemos Covid-19 e tivemos guerra na Ucrânia. Fatores que mudaram completamente a dinâmica da economia e a dinâmica do mercado financeiro, que é uma consequência da mudança do funcionamento da economia. Né? Então, saber exatamente o que vai acontecer com a taxa de juros é impossível e também com a inflação é impossível. Então, tem que colocar ativos dentro da tua carteira que se beneficiem de diferentes cenários, para diminuir essa variação da tua carteira. Então, uma forma de tu anular esse efeito que eu expliquei do título que é IPCA mais alguma coisa, título híbrido, é tu colocar títulos pós-fixados. Tu ainda está dentro da classe renda fixa, mas com outro direcional. Quando tu coloca títulos que são pós-fixados, eles vão render conforme aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic ou CDI, que é semelhante à taxa Selic, né? Então, nesse caso, é um produto que se beneficia de uma alta na taxa de juros. Ele também é uma proteção da inflação. E por que ele é uma proteção da inflação? Por isso que eu já falei várias vezes, né? Quando aumenta a inflação, aumenta também a taxa de juros. E se aumenta a taxa de juros, aumenta a remuneração desse título. Ou seja, ele tem o comportamento oposto de um título pré-fixado, mas ele também vai embutir essa proteção da inflação. Ou seja, tu tem essa proteção, mas com uma volatilidade muito menor. Tu não vai ver a tua carteira oscilando tanto. Então, para planejar o teu futuro, para chegar em determinado momento da tua vida, tu saber, tu conseguir prever quanto tu vai ter, tu precisa combinar esses 2 ativos. Na verdade, esses 3 ativos, né? Porque eu falei um pouco sobre pré-fixado, que é o efeito total daquela mudança da taxa de juros. Eu falei no híbrido, que te protege da inflação, mas também tem esse efeito do pré-fixado. E falei do pós-fixado, né? Que tudo dentro da renda fixa ainda. Só que, além da parte de renda fixa, que só com renda fixa você já conseguiu perceber que tem como proteger o teu patrimônio, né? Além disso, se tu pensar em outras classes de renda variável, por exemplo, como ações, elas se mostraram também uma opção para proteger o patrimônio ao longo do tempo. Porque
As ações elas têm um comportamento semelhante ao título pré-fixado, só que ainda mais volátil, né? Então, quando aumenta a taxa de juros, o preço da ação cai. E aí, a lógica é a mesma aquela que eu falei do título pré-fixado, né? Então, tu imagina uma ação que tu espera que ela chegue em R$100 em algum momento. E quando a taxa de juros está em 20, o preço dela é 80, né? Novamente simplificando o cálculo. Se aumentar a taxa básica de juros, eu, investidor, preciso exigir um prêmio maior. Então, se ela vai me pagar 100 no futuro, e a taxa de juros estava em 20, ela estava valendo 80, eu preciso exigir um prêmio maior. Então, eu exijo 30%, por exemplo. Ela vai continuar me pagando R$100. Só que agora, ao invés de 80, ela vai começar a valer 70. Um pouco mais, provavelmente, né? Mas é isso, esse efeito nas ações é semelhante ao título pré-fixado, ou seja, o comportamento da classe ações dentro de uma carteira de investimento é semelhante à parte pré. Acontece que, diferente de um título de renda fixa, ações tu não sabe nem quanto ela vai te pagar. Então até o valor futuro é incerto. Então tem essas duas variáveis, ela pode cair ou aumentar por mudanças na taxa de juros ou por mudança na expectativa de lucro lá daquela empresa. São dois fatores que afetam, por isso que é mais volátil. Mas a lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma. Ou seja, o efeito de uma mudança da taxa Selic, da taxa de juros de longo prazo, é semelhante em renda fixa, em renda fixa pré-fixada e em renda variável na classe de ações. Fundo imobiliário também. Acontece que na classe de ações é muito maior a intensidade. Só que, ou seja, até agora eu achei a conclusão mais lógica que é possível chegar é que a melhor estratégia para proteger da inflação no longo prazo é diversificar a tua carteira em diversos ativos que tenham comportamentos diferentes. Essa é a lógica, né? É a lógica e a primeira estratégia que eu queria passar para vocês. A diversificação em ativos que tenham comportamentos diferentes é a primeira estratégia. Só que pode ser adicionada uma segunda estratégia que vai aumentar lucro, vai aumentar a rentabilidade. Essa primeira diminuiu o risco, diminuiu a volatilidade, vai mudar menos do que mudaria, principalmente para baixo ali ao longo do tempo, o preço dos teus ativos, o preço da tua carteira, o valor da tua carteira. Só que quando tu adiciona uma outra estratégia, que é a estratégia de rebalanceamento, tu pode te aproveitar desses momentos. Tu pode te aproveitar no momento que cai. Porque, como eu falei, se tu espera que tu vai receber R$100 no futuro, e a cada vez que aumenta a taxa de juros, o preço do título cai, se tu tiver uma parte pós-fixada na tua carteira, o que tu pode fazer é tirar uma parte pós-fixada e aplicar nessa que está caindo. Porque está caindo é porque está aumentando o prêmio de risco. Ou seja, para quem está entrando agora, é muito bom que esteja caindo, porque está comprando mais barato. Só é ruim para quem entrou antes. Tá? Só que se tu conseguir fazer essa mudança, esse rebalanceamento da tua carteira de tempos em tempos, tu vai conseguir te beneficiar dessa queda. Então aí, nesse momento, tu tem um aumento de rentabilidade, não só uma redução de risco. Só que é extremamente difícil saber exatamente qual que é o ponto que tu vai entrar ou que tu vai sair de uma classe. Então, e como eu falei no outro vídeo, isso é totalmente imprevisível. Tu não controla os fatores que mudam a taxa de juros. Não tem um investidor não consegue saber para onde vai a taxa de juros e mesmo se ele soubesse, se o mercado todo já sabe, isso já está no preço. Então, tu não tem como ganhar muito escolhendo o momento exato de entrar no mercado. Só que quando tu define uma margem para te ter na tua carteira de cada classe, tu consegue, aí tu estabelece um nível máximo e um nível mínimo. No momento que uma determinada classe cair muito, o valor da tua carteira cai, a outra classe que tem um comportamento diferente vai começar a se beneficiar. Né? Então vai começar a representar um percentual maior da tua carteira. E no momento que passar o limite que tu definiu, e esse limite que tu definiu é com base no quanto tu aceita de risco, que definiu lá no início, e não com base em tentar prever mercado, se tu vende no momento que passa a tua margem superior e aplica na que está caindo,
tu acaba acertando o momento, sem querer, tu acaba acertando momentos mais adequados para investir em cada classe. Então, a tua preocupação não pode ser prever o que vai acontecer com a economia, prever o que vai acontecer com a inflação ou com a taxa de juros. A tua preocupação é só manter as tuas classes de investimento, as tuas classes na tua carteira, dentro de uma margem compatível com o teu nível de risco, com o quanto tu aceita de risco nos teus investimentos. Fazendo isso, aí tu vai aumentar retorno. Né? Primeiro a gente controlou o risco, depois nós aumentamos o retorno. Então, essa é a segunda estratégia. A segunda estratégia que tu pode utilizar aí para ter uma proteção. Então, a gente falou de renda fixa, as três formas de renda fixa, né? Pós, híbrida e pré-fixada. Nós falamos em renda variável, em ações, mais especificamente, mas a mesma lógica se estende para a parte de fundos imobiliários. Só que tu pode diversificar ainda mais, ter uma proteção com relação à inflação ainda maior quando tu dispõe a dólar. Então, quando tu dispõe ao investimento atrelado a dólar, os efeitos da inflação, eles são efeitos em real. Né? Então, quando tu está aplicando investimentos atrelados ao dólar, esses efeitos vão ser precificados também na taxa de câmbio. Né? Então, é uma forma de proteção. Aí, tu fazendo essa mesma estratégia que eu expliquei aqui, utilizando a parte pré, pós e híbrida, e também a classe de ações, tu fazendo lá nos Estados Unidos, tu vai ter, ou outro lugar que tu queira investir, tu vai ter uma proteção da inflação lá, da inflação americana. Mas, com relação à inflação brasileira, já está embutida na própria taxa de câmbio. Então, se o diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos for, por exemplo, 3%, isso vai ser refletido no câmbio. Esses 3% vão estar no câmbio também. Então, tu te protege da inflação investindo em qualquer ativo relacionado ao dólar. Tá? E aí, tu diversificando lá, nós estamos num momento aí onde tem inflação também nos Estados Unidos, né? Quando tu te protege diversificando lá fora também, aí tu anula o efeito da inflação lá fora. Com a mesma lógica que eu expliquei aqui para vocês, os mesmos efeitos que mudanças na taxa de juros têm em títulos pré-fixados, em títulos híbridos, que tem uma parte pré, e na parte pós-fixada. Então, basicamente, é uma outra forma de proteger da inflação. Então, até agora, nós podemos perceber que, primeiro, alguns produtos, alguns investimentos não fazem o menor sentido quando tu pensa em lógica de proteção com relação à inflação. Né? É o caso da poupança, rendeu 250% desde 2000, enquanto a inflação rendeu 400%. Então, tu perdeu ali, naquele exemplo que eu criei lá, né, em 100 mil reais virando 500 mil, tu perdeu 150 mil reais. Imóveis, por mais que proteja da inflação, tem outros problemas. Investir só em títulos híbridos é um problema também, porque tem a parte pré-fixada e aí muda muito conforme mudança na taxa de juros. Tu ter uma parte pós-fixada vai anular esse efeito que eu falei da parte pré, então combinar esses dois ativos é fundamental. Ter uma parte totalmente pré também é importante, só que pré representa mais risco do que pós. Pós-fixada é uma forma de tu controlar volatilidade da tua carteira. Expor o teu patrimônio também a classe de ações é importante, e é importante dentro daquilo que tu considera adequado para o teu perfil de risco. Fundos imobiliários também é importante. Uma outra classe que eu ainda não falei, que é a classe de fundos de multimercado. Né? Fundos multimercado tem diversos fundos que conseguem agregar valor para a tua carteira também. Então, eles são descorrelacionados com diversos outros ativos, com todos esses ativos que eu falei. Então, às vezes, colocar alguma coisa de multimercado também traz um benefício para essa proteção da inflação. E falei também sobre a parte de investimentos atrelada a dólar, né, que o próprio câmbio já vai refletir esse diferencial de inflação que existe entre Brasil e Estados Unidos, e fora a rentabilidade do ativo que tu está aplicando lá em dólar. Então, basicamente, o que tu precisa fazer, resumindo novamente, é diversificar a tua carteira de investimento para proteger dos efeitos da inflação e rebalancear conforme for mudando cada uma dessas classes de tempos em tempos. Não adianta nada ficar tentando escolher o momento para comprar ou para sair, escolhendo direcionais
para a tua carteira, porque fatores que afetam taxa de juros são imprevisíveis. Quando nós olhamos para o passado, a gente percebe isso. A taxa de juros ela muda muito, normalmente as expectativas dos investidores elas se mostram equivocadas. O que tu precisa fazer é proteger teu patrimônio de qualquer cenário, montando uma carteira que seja diversificada. Só que aí tu encontra muitas vezes um outro problema, que é o problema da indicação desses produtos, né? Porque existem alguns modelos que vão ser modelos de recomendações de investimento que vão querer que tu mexa ao máximo na tua carteira e isso gera comissão e tudo mais. Esse é um problema, isso normalmente faz reduzir a tua rentabilidade no longo prazo. Então, uma outra coisa que você precisa estar atento é com essas recomendações. Eu vou para a parte final aqui da live deixando essa mensagem. Tu precisa ter uma carteira diversificada, tu precisa ter uma carteira que tu vai rebalancear, não pensando em prever o momento exato do mercado para entrar ou sair, e sim respeitando o quanto tu aceita de risco na tua carteira, mas ficar atento com recomendações de investimento, as recomendações de produtos especificamente, né? Porque isso acaba sendo, existe esse conflito de interesse no mercado financeiro, de recomendações que às vezes não são boas para o investidor, são boas somente para quem recomenda. Mas esse é o tema para a nossa próxima live que vai acontecer na quinta-feira. Boa noite a todos.